Preste atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês verem, que é uma discussão do Lucas Pavanato junto com a Silvia. Eu não sei se ela é vereadora, eu não sei, mas assim, eu acho muito complicado umas falas dela, assim, que eu não concordo nem um pouco. Eu acho que ela vive uma realidade paralela e que ela não pensa na maioria da população, principalmente as mulheres. Ela acha que ela defende as mulheres, mas não é bem assim. Então eu vou mostrar aqui para vocês, só um momentinho. Do lar e mulher submissa ao homem. Eu sei bem esse modelinho. É esse modelinho machista. Não. Se a mulher quiser trabalhar fora, ela pode trabalhar fora. Você deixa. Mas ela escolha. Você deixa ela trabalhar fora. Certo? Você não deixa, né? Você não deixa ela trabalhar em casa se ela quiser. A mulher, porque ela tem que ser empoderada. Mas ela não pode ser empoderada para defender a própria família, para ficar dentro de casa, caso ela queira. Ela não pode ser empoderada para optar por criar os filhos. Eu defendo que as mulheres possam escolher e você não. Eu defendo. Você acabou de dizer o contrário aqui, pô. Se a mulher quiser ficar dentro de casa, você é contra. A mulher sendo empoderada, com certeza ela vai querer ter a sua independência. Não, tem mulheres que não querem. Eu quero que eu te mande alguns casos. E nesses casos, ela pode ou não pode? Tem mulheres que gostam de ser donas de casa. Criar os filhos, fazer homeschooling. E elas escolheram essa vida. Elas não podem ter essa vida? É o seu modelinho de família, né? Não é. Não, quem tem um modelo que é imposto para a sociedade são vocês feministas. Eu não. Nós não estamos impondo nada. Eu não. A gente defende que as mulheres escolham de verdade. Essa escolha sua aí é fake. Fake news. Como você sempre gosta de fazer, né? Fake news. A gente podia começar a falar sobre as fake news. É fake news? É o que eu tô falando aqui? Não tem mulheres que escolhem ser donas de casa. Então, vocês viram aí o que eu estava falando sobre o diálogo deles dois, né, o discurso aí, o debate, né? O debate. Então, assim, não é fake news. Eu conheço várias mulheres. Ligação. Eu conheço várias mulheres que realmente gostam de ficar em casa, de trabalhar, de casa, serem donas de casa, porque ser dona de casa é um trabalho, e sempre colocado dessa maneira que as feministas colocam, né, que a mulher que quer trabalhar em casa, ela não escolheu, né? Ela foi obrigada por esse modelo de mulher recatada e do lar. Você vê a fala dela, você vê, né, no semblante dela, na maneira como ela fala, menosprezando as mulheres que gostam de ficar em casa e serem donas de casa, de cuidar da sua família, de cuidar da casa, de fazer até o homeschooling. E aí que ela fala, né, com bastante raiva, assim, que ela fala, eu conheço bem esse modelinho machista, que o homem é o provedor do lar e a mulher é submissa. Então ela já coloca que as mulheres que gostam de estar em casa e cuidarem das suas famílias, serem donas de casa, elas são submissas ao marido, né? E não é verdade, não é verdade. É claro que assim, já existiram modelos assim, tem pessoas que vivem dessa maneira, tem mulher que é submissa, trabalhando fora e sustentando malandro dentro de casa que não quer trabalhar, que não faz nada e só explora a mulher. E como tem homens que estão em casa, que preferem trabalhar de casa e cuidarem da família, e a mulher sai para trabalhar. E os dois têm ali uma comunhão e se ajudam e organizam as contas. Assim como tem mulheres que trabalham de casa, têm um trabalho de meio período, ou esses trabalhos de casa que a internet proporcionou, e cuidam da família, cuidam do lar, cuidam da... Senão você tem que contratar uma babá, uma pessoa que vai cuidar dos seus filhos e não você. E tem mulher que prefere sim sair e trabalhar e botar alguém para cuidar dos filhos dela enquanto ela vai trabalhar. Ou mulheres solteiras também, enfim. A gente tem vários modelos e a pessoa tem que decidir. E no caso, que a fala dela não é uma fala de que a mulher possa decidir, porque ela já coloca que se a mulher for empoderada, ela não vai querer ser dona de casa, colocando que as mulheres que são donas de casa não são empoderadas. Eu não gosto dessa palavra, tá? Empoderamento feminino, eu acho isso uma palhaçada, eu não acho legal isso, assim, coloca a mulher como uma escrava de uma
de uma militância que existe, né? Eu acho que o feminismo atual, ele é uma histeria coletiva, nós já temos muitos direitos, nós já conquistamos espaços, ocupamos vários espaços que os homens ocupam. Existe todo um processo de liberdade feminina no Ocidente. Estou falando de países ocidentais. O que são países ocidentais? São países que têm influência europeia e que estão na Europa. Existem a Europa ocidental, tá? E a cultura europeia. Então, e os países que têm a influência dessas culturas, que somos nós aqui no continente, todo o continente americano, e na Austrália e na Nova Zelândia, porque tem a influência anglo-saxã e da colonização do Reino Unido. Então, assim, nós somos países livres, nós temos os direitos humanos e os direitos das mulheres, que foram conquistados ao longo de anos. A mulher, desde que o mundo é mundo, a mulher trabalha, porque a mulher pobre tem que trabalhar, ela não tem escolha. Então, eu acho que assim, isso gera uma separação entre homens e mulheres e gera uma raiva voltadas aos homens. Às vezes eu vejo falas assim absurdas, está lá, né, nesses vídeos que a gente recebe, e trabalhando como terapeuta, a gente acaba estudando e vendo muitas coisas absurdas que geram essa guerra, né, o ódio das mulheres aos homens. A misandria, né? Acharem que todos os homens são, uma fala que eu acho absurda aqui, que eu já vi aí esse pessoal desse movimento, dessa militância feminista e dessa militância aí toda, que todo homem é um potencial estuprador. Isso é um absurdo. Eu acho isso assim uma insanidade, né? Falar esse tipo de coisa. É uma generalização, e que todas as mulheres são santas e maravilhosas. A gente sabe que não é assim. Temos exemplos de mulheres criminosas, de mulheres assassinas, e que estão sendo valorizadas, e está tendo um glamour sobre isso. A gente vê aí o caso, teve uma menina que fez o seu TCC, que era antes Elise do que Elisa, né? Elise Samúdio e a Elise Matsunaga, que é a assassina, e a Elisa Samúdio, que foi assassinada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma distorção da realidade. Uma foi uma assassina fria, calculista, premeditou e picotou o corpo de uma pessoa. Ela picotou, né, para eu não falar outro nome aqui. E uma é uma vítima de um relacionamento que começou por motivos errados, que não sei se foi uma relação, mas que acabou de uma forma terrível, absurda, e que não tem uma questão até de glamorizar isso, não existe isso, sabe? A Elisa Samúdio foi uma vítima de uma situação complicadíssima, que a gente sabe que é a situação complicada, e também que a gente vê que existe que a pessoa que realmente deveria ter ficado, né, responder por isso, não respondeu. Enfim, é uma situação complicada, a gente vê isso. O Brasil, a parte jurídica do Brasil, as leis, tudo errado, né? A gente está vendo o errado virar certo e ser valorizado. E essa questão da Elise Matsunaga está sendo colocado como uma vingança, como um empoderamento feminino. E não é. Eu acho que se você está num relacionamento abusivo, você precisa buscar ajuda, falar com as pessoas e buscar os meios de sair dessa relação. Não sabemos se é verdade, porque isso é a fala dela, não existem provas de que ela realmente vivia assim um relacionamento abusivo. Tem toda uma questão, mas você se revelar, né, uma pessoa criminosa por vingança, então assim, são valores distorcidos. O que eu estou querendo trazer aqui são os valores totalmente distorcidos da sociedade que nós estamos vivendo.
né? Valorizar crime e assassinato como empoderamento feminino, é uma distorção completamente da realidade. Uma fala, assim, de que mulheres verdadeiramente empoderadas não querem ser dona de casa, isso é uma mentira. Eu atendo, trabalho com mulheres, ao longo da minha vida vi várias mulheres preferirem estar nas suas casas, cuidando da sua própria família, do que ter que sair trabalhar, preferir que o dinheiro venha do sustento do homem. E isso não é submissão, isso é uma parceria, é uma parceria. Essa questão que fica colocando que os homens abandonam e vão embora, não querem saber dos filhos. Existem homens assim? Existem. Existem também mulheres que abandonam e vão embora. E existem também uma forma que nós estamos vivendo de que você pode... a liberdade virou sinônimo de libertinagem. Liberdade, ela vem com responsabilidades. As pessoas querem fazer o que querem fazer, do jeito delas, acham melhor, mas elas não querem lidar com as consequências desses atos. Então a gente viu muito aí, principalmente ultimamente, de uma geração para cá, essa libertinagem. As pessoas querem ter relações sexuais loucamente, mas elas não se previnem, elas não se protegem, não pensam nisso. Gente, não é só uma gravidez, existem doenças sexualmente transmissíveis sem cura, sabe? E você se jogar no lixo desse jeito, achar que isso é empoderamento, é autoestima, é sei lá o que as pessoas pensam, isso não é. Isso é se jogar no lixo, é você não se dar o valor. E eu digo homem também, não é só na mulher, não é só a mulher. O homem também, o homem que age assim, ele também se jogou no lixo, ele não tem respeito por si. Vivem como se não tivessem, não sei, é viver pelo instinto. Né? Não é nem falar, vive igual animal, não, porque não é, a gente está ofendendo os animais, eles agem no instinto sexual deles de procriação, porque o hormônio, toda aquela coisa é justamente para gerar descendentes, é procriar. A natureza, ela está o tempo todo assim, a espécie, ela se nutre, ela busca os melhores alimentos, ela se transforma em forte e depois ela vai procriar para gerar os melhores indivíduos, os melhores descendentes. Isso é biologia, isso está na natureza. Agora, falar que as pessoas que agem assim, que na libertinagem, que não estão nem vendo o que está acontecendo, principalmente no carnaval, isso não é esse comportamento como os animais. Isso é comportamento do ser humano, ou do ser humano quando ele está completamente distorcido da realidade, quando a saúde dele mental está para baixo, ele não trabalha o lado espiritual. E o que eu estou falando não é puritanismo, não tem nada a ver com religião ou censura, não, isso é um pensamento de alto valor, de autopreservação, de autorrespeito, de você ser íntegro com você. E eu tô vendo uma loucura geral. Eu vi um vídeo uma outra vez de um pessoal dançando no esgoto. E numa festa, eu não sei se aquilo era brincadeira, no sentido deles estarem ali zoando com a cara das pessoas que estavam vendo, ou se era verdade mesmo, se ali existe a festa no esgoto, né? Você imagina o nível das pessoas, o que elas pensam delas mesmas, né? O que elas são para ir para uma festa no esgoto, né? Então, assim, a degradação da humanidade. A gente está vivendo, existe todo um sistema que investiu muito para emburrecer o povo, na falta de educação das pessoas. A gente vê estou tentando ver uma luz melhor aqui, a falta de educação das pessoas, né? A falta de cultura, a falta de saúde mental, de investir. Então você vê pessoas aí completamente fora, totalmente distorcidas da realidade. No caso dela, em vez de ela buscar e trabalhar as feridas emocionais dela em relação ao homem, ela se juntou a esse feminismo que
não ajuda as mulheres, pelo contrário, na minha opinião, é uma histeria coletiva. Não faz mais sentido nenhum num país ocidental você ter o feminismo. Agora, se você vivesse num país muçulmano, você nem pode ser feminista, porque você nem tem esse espaço, principalmente sobre lei Sharia. Não existe. A mulher não tem direitos humanos, não existe direitos humanos, muito menos para as mulheres. Aí mesmo, isso que eu entendo. As feministas deveriam estudar a história da humanidade, principalmente quando surgiu, né, o islamismo. Aí elas iriam ver o que é realmente uma sociedade extremamente patriarcal, misógina e machista, e não comparar com as sociedades modernas ocidentais que nós vivemos hoje.